E a minha convidada de hoje aqui no Manos Radio Show já esteve aqui comigo batendo um papo, né? A gente tá falando sobre sono infantil, qualidade de sono, qualidade de vida, não só para as crianças, né? Mas para os papais, pro papai e pra mamãe, porque olha, se você tem filho e já perdeu a noite, uma coisa é você perder a noite de sono na festa, na balada. Isso eu sempre falo para todo mundo, né? E com 25 anos, depois quando você perde uma noite de sono, né, com um filho, preocupado com o filho, meu velho, essa noite de sono vale por 10 perdidas. Ela tá aqui comigo, é consultora do sono infantil, né, e faz acolhimento emocional no puerpério. Eu tenho o prazer de receber a psicóloga Ana Carolina. Ana, mais uma vez, que prazer receber aqui, tudo bem? Tudo bem, mano, um prazer é meu, obrigada pelo convite, né, mais uma vez abrindo espaço pra gente falar de um tema que é pouco falado, que é a saúde emocional das mães, né, dos pais, a saúde emocional materna e o sono do bebê. Você não vai só puxar isso aí pras mães, não puxa, prometo. Porque os pais também sofrem com isso e eu sou prova viva disso, mas num geral, né, Ana, socialmente se deposita esse fardo só pra mãe, né? Socialmente se deposita na mãe, né? Existe uma cultura aí, né, de que é obrigação da mãe cuidar, né, fazer os cuidados ali com o bebê, com a criança. Esses dias até achei engraçado, meu marido contou que ele foi no mercado com as meninas para eu poder dar uma ajeitada na casa. E aí um colega, né, uma pessoa conhecida, encontrou ele e falou: tá de babá hoje? Ele falou: não, tô de pai. Tô de pai, né? Babá, né? Então tem isso ainda, né, culturalmente, assim, de que a mãe é a maior responsável pelos cuidados com a criança. Mas, né? Tem aqueles memes na internet, você vê, a mãe trabalhando igual uma louca, aí tá lá, não faz mais que a sua obrigação. Quando o pai sai para ficar uma hora com o filho, ele é idolatrado, né? Sim. Eu acho que isso para mim é um grande erro, né? Lá em casa eu e a Débora dividimos tudo dentro do que dá também. Tem algumas funções que não adianta a mãe, ela vai se sobrepor, não tem jeito, né? Às vezes ela nem deixa, né, o pai. Porque tem a questão do instinto materno ali de achar que faz melhor, de que ela que sabe, né? A mãe sempre protege mais, né? Isso é natural, né? Sim, não tem jeito, né? E a mãe sempre acha que faz melhor também. Que faz melhor também, pelo carinho, pelo cuidado. Mas existe isso, sim. Às vezes a gente brinca assim, um pai excepcional é só uma mãe comum. Né? Ele faz tudo que a mãe faz. Só um pouquinho, peraí, fala de novo essa frase. O pai excepcional é só uma mãe comum. Então ele faz assim as coisas que a mãe faz diariamente. E quando ele faz, nossa, que paizão, hein? Poxa, nossa, tu dá banho no teu filho. Nossa, que paizão que ele é, né? Paizão, né? Que paizão, né? Então, assim, existe isso. Eu sempre digo, quando eu converso com as mães, e elas trazem, né? De que o trabalho delas em casa com as crianças é um trabalho invisível. Né? Eu lembro quando as minhas estavam, agora uma tem 3 anos e meio, uma tem 1 ano e meio, mas as pessoas falavam assim, nossa, elas são tão boazinhas, né? Nossa, como vocês têm sorte. E aí o meu marido dizia assim, sorte não, é mérito teu, não deixa ninguém diminuir o teu esforço. Tirar isso, né? Porque é muito isso, né? A criança fez alguma birra, os pais não estão dando volta. Mas se a criança é boazinha, vocês são tão sortudos. Sortudos, né? Porque então é um trabalho invisível, né? Ana, mas assim, eu falo muito pra minha esposa, quando eu fico à noite com os dois, né? Às vezes ela vai sair e tal, né? Fazer as coisas dela, e eu fico com os dois, assim, aí você entende, dá valor a loucura que é a vida de uma mãe. E eu falo pra ela às vezes assim, nossa, essa noite foi um caos aqui, foi um inferno. Ela assim, não, você só cuidou dos seus filhos. Né? Não tem nada de inferno, são só 2 crianças, né? Mas é que na visão do pai é sempre diferente, né? Sim. Não, e até da mãe, assim, né? São crianças e a gente esquece que eles vão se comportar como crianças. E tem muito de como essa mãe, como esse pai, como eles estão também, né? Como eles estão aí, se eles estão curados também da criança interior, do que eles viveram na infância. Não, mas como assim? Vamos lá, eu queria que você explicasse isso pra mim. Tá. Né? O pai e a mãe, eles carregam traumas, muitas vezes invisíveis, subconscientes, né? Sim. Que influenciam a vida inteira deles e depois depositam na criação dos filhos esses traumas? Sim, com certeza. Eu vou falar a partir da minha abordagem, né, que é cognitivo-comportamental. Então a gente vai dizer que somos frutos do meio. Então todas as experiências que você viveu ao longo da tua vida e na tua infância, principalmente lá na primeira infância, te constituem como sujeito, faz com que você se comporte como você se comporta, né? Tudo, como você reagiu àquelas experiências, como foi a sua criação, enfim. Então quando a gente vem de uma criação ali, né, onde nós temos muitos, eu não diria traumas, mas traços ali, né, da nossa criação, se nós não nos curarmos de alguns desses traços, de algumas dessas vivências, nós vamos projetar isso nas nossas relações, né? Não só com os nossos filhos, a gente projeta isso na relação com o nosso parceiro
E a gente projeta isso nos nossos filhos, assim. Quantas vezes eu, às vezes, me peguei ali nervosa e dei aquele berro e fui gritar com as meninas e eu parei e falei, não, peraí. Essa sou eu. Ou é a minha mãe. Ou é a minha mãe, ou é a Ana, criança, que tá trazendo isso pra... Então, assim, nós precisamos nos curar, sim, das nossas relações com os nossos pais, né? A maioria das pessoas que a gente conversa tem problema com pai e mãe, né? Isso aí é muito comum. E eu sempre digo, ok, o que nós somos hoje vem da nossa criação, né? Então, muita coisa que a gente traz vem ali do pai e da mãe, não que fizeram por mal, porque a gente sempre faz achando que é o melhor pro filho, né? Mas vem disso. Tudo bem. Então, isso é o que faz eu ser como eu sou hoje. Mas agora que eu sei disso e que eu sou adulto, eu não preciso continuar sendo vítima e agindo dessa forma. Eu preciso tentar. O que você está falando para mim faz né? todo sentido. A gente não tem como mudar o passado se não compreendê-lo. Exato. O único jeito é compreender o passado e entender por que aquilo foi daquele jeito. Concordar ou não, a gente vai poder discordar dele, mas não vai mudar nada do que aconteceu. Exatamente. É importante a gente entender, né, como foi a nossa criação, a nossa relação com os nossos pais, para que a gente entenda o nosso comportamento, né, como é que é a nossa forma de funcionamento, mas não dá para ser vítima e ficar, eu sou assim porque meu pai, eu sou assim porque minha mãe, tá, ok, mas e agora? Né? Deixa eu tratar isso, até para não projetar isso também na criação dos meus filhos. Você tá falando uma coisa, eu sou assim porque toda frase que começa eu nem escuto o resto que a pessoa fala, tá? Quando a pessoa já vem com esse papinho, eu sou assim porque eu... Não. Para que é só desculpa para mim. É só desculpa, porque se a pessoa tem consciência que ela é assim, acho que ela tem que ter poder de tentar mudar a vida dela. Tentar mudar. E é possível, né? A síndrome de Gabriela não existe, né? Nasci assim, vou morrer assim, não. Todo mundo tem a chance de tentar mudar e quando não consegue sozinho, buscar ajuda de um profissional que possa te orientar a conseguir mudar. Por favor, eu queria que você falasse para mim a diferença do que é a consultoria do sono infantil e do acolhimento emocional no puerpério. São coisas diferentes. Tá, vamos lá. Não são tão diferentes. O que acontece? Eu sou psicóloga, né? E atualmente na clínica eu trabalho com psicologia materna. Então eu atendo mães, né? Gestantes, puérperas, mães de crianças aí até 2 anos, que estão nessa fase aí, não só do puerpério emocional, a gente diz que vai até os 2 anos, né? Mas vamos lá, explica pro marido que tá ouvindo agora, que é um ignorante, não faz ideia o que é o puerpério, né? O que é direito essa palavra, que para nós homens ela soa muito estranha. Tá, vamos lá. O puerpério é esse período pós-parto, né? Onde essa mulher, ela está passando por transformações hormonais, então todos aqueles hormônios que foram aumentando ali no corpo dela, né? Para que ela pudesse gerar aquele bebê, o bebê nasceu, há uma queda hormonal. Então esses hormônios estão todos ali tentando descobrir o que aconteceu, não tem mais esse bebê, a gente não precisa mais atuar aqui, atuar ali, então tem toda essa parte química acontecendo e também a questão emocional e mental, né? De identidade dessa mulher, não se reconhecer mais naquele corpo, de ter que assumir um novo papel que ela ainda não conhece, porque aquela história de que nasce um bebê, nasce uma mãe, não é verdade. Essa mãe, ela vai sendo construída assim como o pai, né? Então, de se olhar no espelho e não se sentir bonita, tem a questão da autoestima, né? Então, toda essa mudança que acontece com essa mulher durante a gestação, porque, claro, pro pai também tem muita mudança, né? Tá ali preocupado, eu entendo a parte, o pai tá ali preocupado que vai ter que trabalhar mais porque tem mais uma boca, tem fralda, tem que dar assistência para aquela mãe, para aquela criança, então o pai tem tudo isso, só que ele não tem a transformação hormonal. Não. Ele não tem a questão da autoestima, ele não tem aquilo de se olhar no espelho e não se reconhecer, né? É muito diferente a maternidade da paternidade. Pro pai, na verdade, não muda nada até a criança chegar, tá? Sim. E a gente conversa muito sobre isso, conversei muito com a minha esposa sobre isso, né? E às vezes a mulher, ela acha isso um absurdo, né? Mas que não, o pai, literalmente, o pai começa a nascer quando o filho nasce. Sim. Isso não é vergonha, socialmente, aí que bonito, minha esposa está grávida, eu virei pai. Você não vira pai. Eu cito o meu exemplo, né? Eu acho que deve ser muito parecido com alguns amigos, que eu sei que eles relatam isso, de quando eu cheguei em casa com meu primeiro filho, a minha esposa foi dormir, tinha passado pela cesárea e foi descansar, eu coloquei ele em cima do sofá, no bebê conforto, eu tenho uma foto disso, e eu acho que eu fiquei 1 hora olhando para ele, entendendo as transformações e a minha cabeça começou a mudar ali, sabe? Se eu falo para minha esposa, aqui eu entendi que eu era pai. Não foi no hospital, não foi a hora que ele nasceu, não foi no choro, sabe assim? Foi quando eu cheguei em casa que a adrenalina baixou e eu comecei a entender o que estava acontecendo. Às vezes parece meio absurdo isso, mas
É verdade isso. Você não sabe o que é, né? Diferente do segundo filho, daí é completamente diferente, né? O segundo filho, você já é pai na hora que já sabe, que a esposa como falou, vai ser. Tudo muda, né? Mas o primeiro é muito louco. Não, e não é absurdo não, assim, para algumas, né? É que como se romantiza muito esse mundo da maternidade, da paternidade, as pessoas podem achar absurdo, mas não é. O meu marido, quando a minha mais velha estava com 2 meses, ele chegou para mim e falou assim: eu vou te falar uma coisa, tu não fica brava, tá? Eu falei: o que foi? Ele: eu tô começando a amar ela agora. Eu falei: como assim? Ele: não, porque não adianta eu dizer pra ti que na hora que ela nasceu, todo o amor do mundo veio. Não. E eu cheguei em casa com ela, eu tinha tanta preocupação em responsabilidades de fazer ela sobreviver, e você ali mal e amamentando e todo aquele sofrimento, que agora eu tô começando a amar essa menina. Eu não acho de verdade, ele dizia. Eu não acho absurdo nenhum isso, mas quando você fala isso, socialmente, nossa, a psicóloga tá falando isso, que absurdo que é. Sim. E não é, né? É vida real. Não é. Assim como tem mães, tá? Que só passam a amar o bebê depois que nasce. Eu atendo mulheres que passam a gestação sem sentir amor por aquela criança. E elas falam, elas se sentem mal, porque, nossa, né? Como assim? Mas eu não consigo. Que loucura. Eu não consigo sentir amor, né? Às vezes uma gestação muito difícil também. E tudo bem. Cada pessoa vai passar a amar de uma forma diferente, às vezes por conhecer, às vezes pela vivência. Tem mães que falam: nossa, eu não amava, quando nasceu, que eu peguei nos braços, veio todo o amor do mundo, mas a gestação eu não conseguia sentir amor. Tudo bem, isso não faz menos mãe. Isso também você está falando para quem viveu, por exemplo, perto, né, e teve a proximidade de uma mulher com depressão pós-parto. Eu achava que isso era uma frescura gigantesca, até você ver isso de perto, que é um negócio assustador, né? Sim. E que é um outro mundo, né? É outra coisa, loucura, assim, a depressão pós-parto, a mulher não aceitando o filho, ela não se aceitando como mãe, né? Não entendendo aquele momento, isso é uma loucura. Sim. Eu imagino que isso deva chegar para você também. Chega sim. É porque não se fala sobre isso, né? A mulher, na própria gestação, tá, mano? Eu sempre digo que a gestação, ela é muito solitária. A maternidade é muito solitária. Então a mulher, ela queria muito, né? Quando ela quer muito, ou quando não quer também, mas enfim, vamos imaginar aqui um cenário de que a mulher queria muito, desejou muito, a casal desejou muito aquela criança. Ela descobre que está grávida. Em alguns momentos na gestação, a gente sente tristeza, a gente tem vontade de chorar. Não porque a gente não ama aquela criança ou não queria aquela criança, mas por toda essa questão que eu disse, né? Química, então tem essa questão hormonal acontecendo ali, né? E também por toda aquela questão de medos. Quando a mulher, ela descobre que ela está grávida durante a gestação, são memórias que ela resgata da infância, da família, são mágoas que ela tinha às vezes dos pais, ou enfim, tudo vem à tona naquele momento, né? Medo do futuro, de como vai ser, será que eu vou dar conta? Então, é muita coisa acontecendo. E tem momentos que a gente tem vontade de chorar, que a gente se sente triste, e aí tu não pode chorar ou dizer pra alguém que tá triste, porque aí você escuta assim: mas por que não era tudo que tu queria? Que absurdo. Que ingratidão, você como tá assim grávida, tu tá grávida, né? E tá triste? Então, a gente se cala, né? E eu percebi muito isso quando eu iniciei com a consultoria de sono. Na verdade, eu iniciei no Instagram, acolhendo mães que vinham conversar comigo, e a gente formou uma rede. Eu estava no puerpério, outras mães também, onde a gente conversava entre nós, porque nós sabíamos que ali era um espaço seguro. Todas estão passando pela mesma situação e entendem o que a outra está passando. Porque fora dali é muito difícil você ter um sentimento e as pessoas acharem que não. Mas Ana, você está falando uma coisa, eu queria que você falasse também agora para os homens e para as mulheres, de verdade, porque para nós homens parece que a gente sempre está fazendo pouco. É uma coisa muito louca isso, assim, sabe? Eu converso com alguns amigos sobre isso e parece que a gente sempre tá fazendo menos do que deveria, né? Às vezes não dormindo também, às vezes tentando ajudar a esposa, às vezes, mas parece que a nossa sensação é que daria para fazer mais. Como é que isso chega até você? Tá. Eu tô dando risada porque assim, eu vivenciei tudo isso, né? E aí isso me ajudou também, conversando muito com meu marido, a entender os homens, né? E a figura do pai nesse processo. Porque quando a gente tá ali no puerpério, realmente a gente acha assim que o marido não faz nada, que ele podia fazer mais, que ele... Enfim, né? E aí meu marido dizia assim: tudo bem, amor, mas assim, o que tu quer que eu faça? Me fala. Eu dizia: pedir já cansa, não tenho o que pedir. Todo aquele, né? Estresse todo assim. Então, assim, realmente é um período muito delicado. A mulher está muito sensível, né? Com uma oscilação hormonal muito grande. E ela não quer ter que pedir, mas o óbvio precisa ser dito. O homem também está numa posição ali onde ele quer ajudar, mas ele também não sabe o que ele pode fazer. Tem coisas que ele nem consegue. Ele fica igual a mosca tonta, tá? Tem coisas que ele não sabe nem pra onde ir. Sim. Então, assim, quando a gente fala, conversa com os casais sobre isso, o que a gente pede para que os homens consigam acolher a mulher e validar o sentimento da mulher,
e nem sempre ela vai estar certa naquilo que ela diz. Meu marido que fala, nós fizemos um workshop para gestantes sobre puerpério e ele foi para falar com os pais. Ele falou? Ele foi fazer uma fala com os maridos que estavam lá. E ele disse justamente isso: não discutam, só concordem e façam o que elas querem, porque não adianta tu tentar discutir com alguém que está emocionalmente abalada, que não está enxergando a realidade, mas ela tá lá num universo paralelo com essa oscilação toda de hormônio, assim. Então, o que eu sempre oriento pros pais é: o pai sempre vai estar achando que faz pouco, a mãe também vai estar achando que o pai está fazendo pouco, porque ela tá muito sensibilizada, então tudo que tiver acontecendo ao redor dela, ela vai ter uma visão distorcida também, ela sempre vai achar que é pouco, porque se a gente parar pra pensar, vamos falar no geral, tá? Todo sofrimento, todo mundo que tá em sofrimento acha que o seu sofrimento é maior do que o do outro, não é? É fato. Eu sempre acho que a minha dor é maior que a tua, né? Então, é natural que a mulher que está vivenciando o puerpério, para ela, aquela dor é muito grande, é um sofrimento muito grande, maior do que o de todo mundo ao redor. E tá certo, né? Quem sou eu para dizer? O teu sofrimento é teu, né? Eu tenho que saber que o teu sofrimento não é maior ou menor que o meu, ele é teu. E eu valorizo o teu sofrimento e eu acredito nele, é genuíno, né? Então, a mulher naquela posição, é genuíno aquilo que ela tá passando e que ela tá sentindo. E o homem, por sua vez, ele tenta, de todas as formas ali, né? Quando ele é bem presente, fazer o possível. Ele sempre vai ter essa sensação justamente de que tá fazendo pouco, até porque tem aquele ditado que o bebê é da mãe, né? Quando nasce é a mãe que amamenta, é a mãe que tem que estar ali porque geralmente é fome, o bebê acorda para mamar, então não tem muito que o pai possa fazer a não ser acolher essa mãe, né? E estar ali presente nos momentos em que a mãe precisa do pai ali pro suporte. Eu sempre digo assim, é acolher. É validar a dor do outro. Então, quando a sua esposa tá ali e ela reclama de qualquer coisa no puerpério, ou ela diz... Às vezes, nós não queremos uma solução. A gente só quer reclamar. Então, mas eu acho que... E o homem já vem com a praticidade, com a solução. O homem, né? sempre... Pro homem, ele sempre vai tentar resolver o problema. Exato. A cabeça do homem funciona assim. Tudo que você falar de problema, você não precisa nem terminar de falar. O homem já tem 10 soluções. Exatamente. E a mulher não quer, às vezes, arrumar, né? Não quer mesmo. Não quer, porque só, empatia não é eu dizer pra ti assim, não fica assim, né? Tem a simpatia, que não fica assim, vai dar tudo certo. A empatia é olhar pra ti e falar assim, ó, realmente, é difícil mesmo, tu tá coberto de razão, é muito difícil, é sofrido, eu também estaria chorando no teu lugar, vem cá. É você validar a dor do outro, você acolher. Às vezes, quando a gente tenta dar a solução, é como se a gente não estivesse validando, é como se a gente estivesse pegando aquela dor e dizendo assim, ó, não é tudo isso. Tá. Ó, tem solução, mas eu não quero solução, eu quero só ser acolhida. É isso, assim. Eu sei que é difícil. É bem difícil. É bem difícil. É bem difícil. Ela tá comigo aqui hoje, Ana Carolina, psicóloga, consultora do sono infantil, né? E ela faz acolhimento emocional no puerpério. A gente já volta aqui no Manos Radio Show com mais informações. Você, papai que tá ouvindo, fica aí que tem mais dicas pra você, tá? O mundo não acabou, tá bom? É rapidinho. Voltamos. O Manos Radio Show na 92, a música nos conecta. Hoje o sono infantil, o acolhimento emocional nos conectam. Né? Estou aqui com ela, psicóloga Ana Carolina. Né? A gente tá falando sobre, a gente tá falando sobre tantas coisas, principalmente sobre escolhas. Acho que o nosso papo todo hoje, Ana, é sobre escolhas e entendimento, né? Acho que é só sobre isso, né? Não tem mais nada além disso. Né? Agora, Ana, me diz uma coisa. Tem uma frase que eu acho bonita, né? Que ela é fundamental. Depois que você não tem ou tem, você entende, que é a famosa rede de apoio. Quando você escuta a rede de apoio, né? Naturalmente você pensa que a rede de apoio é só o seu marido, a sua, né? A mãe, o pai, o sogro e a sogra, mas não é. Ela é um pouco maior do que isso. Sim. Né? Só que às vezes o casal não entende o que é rede de apoio e não trata isso com a devida importância. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá, vamos lá. Rede de apoio, né? Que pode ser de muito apoio e, né? Tem gente que diz que é a rede de desgosto, de agor, porque a rede de apoio, ela tem que ser formada por pessoas que tu tenha intimidade suficiente para dizer assim, olha, agora tu pode ir lá pra tua casa que eu tô bem, não preciso mais da tua ajuda. Ou olha, agora... Só um pouquinho. Tu vai repetir isso aqui, eu vou pegar esse corte. O que define rede de apoio, então? Tá. Minha opinião e minha experiência atendendo muitas famílias, tá? A rede de apoio, ela tem que ser formada por pessoas que você tenha intimidade o suficiente para chegar para essas pessoas e dizer assim, olha, muito obrigada, mas agora você já pode ir para sua casa que nós estamos bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a rede de apoio chega sem entender direito qual o papel dela,
os pais e a mãe, principalmente ali, não conseguem dizer, olha, isso está ajudando, isso está atrapalhando, e aí fica mais estressado ainda do que sem aquela rede de apoio e vira um caos total. Entende? Primeiro, a rede de apoio, né? Vamos supor, a mãe, a sogra, aquelas pessoas que vêm para sua casa. A rede de apoio, ela é muito mais para a mãe do que para a criança, do que para o bebê. Claro que vai dar todo o suporte ali no que a mãe precisar, mas quem amamenta é a mãe, né? Então, assim, a mãe, ela quer cuidar do bebê, só que ela precisa de alguém que cuide, que olhe para ela. Então, a rede de apoio é aquela rede que vem para dizer, olha, tá amamentando, tu quer uma água, tu comeu, ó, vou fazer ali uma comidinha para ti, vou fazer um bolo, vou fazer um café, eu fico com a bebê para você tomar banho, enfim. Então, ela te dá esse suporte para que tu consiga não só cuidar da criança, mas ter um momento seu, né? A rede de apoio vem para cuidar de ti, da mãe. E muitas vezes a rede de apoio não tem essa visão, né? Eles vêm para tua casa, eles querem cuidar do bebê, né? E às vezes atrapalha, porque às vezes faz algo que não é o que você gostaria ou precisaria naquele momento. Então, ela precisa ser formada por pessoas que tu consiga ter essa liberdade para dizer o que tu precisa, o que tu não precisa, sem o medo de magoar, de machucar. Posso dar uma opinião que eu sei que você é polida demais para fazer, Tá. mas eu vou dar para quem tem ouvindo. Quando você visitar alguém e uma criança, não dê a sua opinião. A sua opinião não interessa. Não interessa. E eu vou falar porque a Ana não vai falar isso, tá? Mas eu sei que ela vai concordar com ela. A sua opinião de como você fazia na sua época não interessa pro pai e pra mãe. Só interessa a opinião do pai e da mãe, e a responsabilidade é do pai e da mãe. Então, não sei se você é vó, tio, tia, amigo, a sua opinião não interessa. Só dê a sua opinião se alguém pedir. Exatamente. Pode falar, né? Que você vai falar isso com palavras mais bonitas. Não, exatamente, assim, eu sempre digo assim, ó, a maternidade, a paternidade não tem um manual, né? Já viu? Um manual de como ser mãe, de como ser pai? Não existe. Tem um monte de livro hoje, né? Mas assim, um manual, ó, assim que faz pra ser mãe e ser pai. Não existe. Então, se não existe é porque não tem uma maneira única e correta, né? Você vai descobrir, vocês descobrem como ser pais daquela criança dentro da realidade de vocês, da personalidade daquela criança, enfim, não existe uma fórmula mágica. Então não é igual para todo mundo. E não adianta eu querer falar de uma época que nem existe mais. Porque na minha época, pois é, essa época não existe mais. Já foi, né? A minha mãe dizia, ela falava assim, ó, eu não concordo com algumas coisas, mas é assim que vocês querem, ok. Mas a tua mãe deu biotônico Fontoura pra ti com 10% de álcool. Com certeza, com né? certeza, então, com certeza. Por quê? Porque naquele momento, aquela realidade fazia sentido. Exatamente. E era verdade. Sim, assim como naquela época a gente andava no carro sem cadeirinha e sem cinto, pulando atrás com um monte de criança, né? A gente andava assim. Eu andava na caçamba de uma caminhoneta com 5 anos de idade. Segurança zero, né? Assim como nós ficávamos às vezes a tarde inteira assistindo televisão, quando não tinha nem 2 anos de idade ainda. Era tudo muito diferente. Hoje a gente tem acesso à informação, que pode ser, eu digo que é bom e não é, né? Porque assim, é muito bom você ter informação, né? Você consegue se orientar melhor em como criar os seus filhos, né? A forma mais saudável, enfim, fazer escolhas. Mas ao mesmo tempo é ruim, porque é informação demais. E aí a gente fica assim, né? Meu Deus, e agora? Isso tá certo? Isso tá errado? Faço? Não faço? É muita informação, né? As nossas mães não tinham tanta informação e iam criando, Ana, ia acontecendo, ia levando, né? Não vamos muito longe. Se a gente consultar 3 pediatras diferentes sobre o mesmo problema da criança, as 3 vão te orientar de forma diferente. Se profissionalmente você recebe opiniões diferentes, que algumas acham que tem que dar, outras acham que tem que dar, uma acha que tem que esperar, outra não acha, você imagina quem não é profissional. Exatamente. Eu sempre, pra mim, porque a gente já teve essa experiência de médicos falarem coisas diferentes sobre o mesmo problema. Se o profissional tá te falando isso, imagina quem não é profissional. Exatamente. Quem tem relacionamento só afetivo com você. Sim, sim. Eu vou até falar disso também, se eu só voltar ali da rede de apoio. Então é isso, rede de apoio é isso, não necessariamente vai ser a mãe, a avó. Nós, por exemplo, moramos numa cidade onde nós não temos família lá, eu tenho vizinhos que são, assim, a minha rede de apoio. Que eu posso contar com eles e eu falo, olha, vocês são a minha rede de apoio. Até hoje, quando eu preciso, uma olha a menina, outra olha ali, vem aqui, a gente se abraça, assim, como família e rede de apoio, de fato, né? Então, rede de apoio seria isso. E aí, voltando aqui, até me perdi. Sei lá, falo demais, de né? Apoio. Dos profissionais, da opinião médica profissional. É a mesma coisa a consultoria do sono, né? Tu vai ter consultor do sono usando técnicas de deixar o bebê chorando. Tranca a porta do quarto, sai do quarto, deixa chorando, no outro dia tu volta. Não dá, filha. Mas existe
existem algumas técnicas. Eu acho que eu sou duro, mas não que fazem isso. Eu também não concordo. Acho que a negligência emocional tem consequências para a criança, tem consequências para os pais, para a mãe principalmente. Mas existe, né? Se tu for ver, tem vários consultores do sono, cada um vai falar uma coisa, assim como pediatra. Eu sempre digo para os pais: estudem, escolham uma linha que faça um sentido para vocês e sigam aquilo. Porque se vocês forem seguir várias pessoas, né? Hoje em dia com rede social tu vai seguir 5, 10 profissionais, cada um vai falar uma coisa, tu vai ficar confuso. Então estudem, escolham uma linha e sigam. Mas Ana, tem uma opinião que eu e a Débora, que nós vivemos, né? Com o nosso segundo filho, ele não dormia comigo. Primeiro desmaiava no meu colo e eu não dormia. Ele ia dormir, o caos se instaurava na terra, o inferno, gritava e tal. E um dia, conversando com o tio da Débora, ele falou assim: ó, a minha filha não dormia comigo, e eu falei pra mãe: deixa ela comigo, que ela vai aprender a dormir. E ele falou que o primeiro dia foi o pandemônio, o segundo dia foi o pandemônio, depois deu. E nós fizemos isso, eu e a Débora. E foi difícil, porque o instinto da mãe é a proteção imediata, né? Porque o vizinho acha que você tá matando a criança. Parece que o mundo tá acabando na sua casa, né? Você tá só tentando fazer ele dormir. E foi verdade, o primeiro dia foi caótico, o segundo dia foi caótico, e hoje ele dorme talvez até mais comigo do que com a mãe. Sim. Ele entendeu a relação, e sem agressividade, sem nada, só um posicionamento. Só que a paciência do pai e da mãe foram testadas ao limite, no nosso caso. Eu sei que acontece com amigos também. Sim, eu sempre falo assim, o segredo para tudo, né? Paciência e persistência. Então, quando a gente fala do sono do bebê, o sono, ele faz parte do desenvolvimento. Assim como falar, assim como andar. Então, tu não tem como ensinar o bebê a dormir. Tu vai dar condições para que ele durma. E a primeira condição é segurança. O bebê precisa se sentir seguro. Isso vem antes, né? Às vezes os pais vêm: eu queria ensinar autonomia do sono pro meu bebê, dormir sozinho. Primeira coisa é segurança. E aí, quando a gente fala de paciência e persistência, é isso. Tu vai utilizar de algumas técnicas, né? De algumas abordagens ali, como tu falou, de pegar ele, não, vai dormir comigo sim, vai chorar 1, 2 dias, mas tá ali, eu tô acolhendo. E tu vai ter que ter paciência e persistência. Porque a nossa tendência é desistir. Quantas famílias, quantos casais que eu atendo, que a mãe chega e fala assim: porque ele pega e diz assim: deixa que eu tento fazer dormir. Dá 10 minutos, ele volta e me entrega e diz assim: não consegui. E elas se revoltam com isso. Às vezes eu fazia dormir 1 hora, né? Sim, e elas se revoltam. Ele tentou, ele fala que tenta, mas tenta só 10 minutos. Aí eu puxo ele desses pais, né? Eu digo assim: 10 minutos não é nada. A gente precisa... É a mesma coisa quando a gente iniciou a rotina do sono com as meninas. Não deu certo na primeira vez, né? Quando a gente estava aprendendo sobre sono do bebê, eu não tinha nem feito a formação ainda para ser consultora do sono. Tem um timezinho ali que tu tem que ter da janela de sono, que é o tempo que o bebê fica acordado. Às vezes a gente perdia esse time, ela entrava em efeito vulcão, ficava estressada, e aí a gente mais estressado ainda, e aí a gente teve que repetir e repetir. É repetição, a gente condiciona o bebê, né? Então, paciência e persistência. Tu foi paciente, foi persistente, e hoje ele dorme contigo. Não, dorme... Né? E tu não deixou, e é diferente, né? É diferente de tu deixar chorando, de tu não atender aquela demanda. Então ele tem uma necessidade de segurança, de acolhimento, e você não dá. É diferente. Tava chorando não por isso, porque queria a mãe. Era um desejo, não uma necessidade, né? Instinto, né? De querer a mãe, né? Sim. Mas, Ana, eu vi uma teoria também que o problema da internet agora é isso, né? Você pesquisa sono de bebê agora... Bom, já sei que o meu celular vai virar causa agora, porque eu tô falando contigo, ele tá ouvindo. Mas já vi uma teoria também que o bebê, ele dorme a partir de uma idade melhor com o pai do que com a mãe. Ele acorda menos com o pai do que com a mãe. Tem sentido isso ou não? Não é uma regra, tá? O que às vezes acontece como que essa mãe está? Como esse pai está? Né? Se essa mãe tá o dia inteiro com aquela criança, ela passou o dia inteiro trocando fralda, alimentando, apartando briga quando tem mais de um, aquele caos todo. E essa mãe já tá mais esgotada ao final do dia, né? Então, esse bebê vai sentir que aquela mãe já tá estressada. No balançar, né? A gente já tá aqui, ó, balançando a criança assim, do tipo, né? O meu marido fazia isso. Às vezes eu tava lá e ele entrava no quarto e dizia assim, ó: passa aqui pra mim agora que a tua energia tá muito pesada, vamos trocar. E a gente trocava, né? Então tem muito disso, né? O bebê dormia rapidinho, né? Tem muito disso. Essa mãe, às vezes, ela tá num nível de estresse muito grande, ela já liberou muito cortisol, já passou pro bebê através do leite, né? Porque lá na gestação já tem isso. A mãe que tá muito estressada na gestação, tá liberando o hormônio do estresse, esse cortisol já tá indo lá pra esse bebê. É aquele bebê que já tem dificuldade no sono quando nasce. Então, tudo isso, né? Por que às vezes o pai consegue fazer o bebê dormir melhor? Porque às vezes tu chegou em casa,
tu trabalhou, mas tu não teve aquele estresse de criança gritando, de barulho, sim. né? Então, é diferente. É diferente. Por isso que eu sempre digo, como nós estamos nos sentindo, a gente passa isso para a criança. Total, né? A gente passa isso para a criança. Às vezes tu tá ali tentando há 1 hora fazer dormir. Não tá dando, ele tá chorando, não tem nada mais estimulante do que o choro. Tem, tela é mais estimulante, depois vem o choro. Então, às vezes, vale a pena sair do ambiente de sono. Não, né? Não estimular ele, acender luz, não. Sai do ambiente de sono, dá uma voltinha pela casa ali no escurinho, acalma primeiro a criança, depois inicia o ritual de novo. Porque se ele estiver chorando, ele tá hiperestimulado, cada vez ele vai ter menos, mais dificuldade para dormir. Então, muitas vezes, quando o bebê entra nesse efeito vulcão e tá chorando muito, vale a pena sair, acalma, se acalma também, né? Acalma o bebê, se acalma, dá uma volta, uma respirada e aí volta e inicia de novo o ritual para fazer ele dormir. Você falou o efeito vulcão, como é que se define esse efeito? É aquele momento que a criança fica louca antes de dormir? Ela entra em colapso ali? Mais ou menos. Que o fio liga no outro, se dá um choque assim. Parece que vai explodir, né? É mais ou menos isso, assim, ó. O bebê, ele vai emitir sinais de sono, tá? E a gente vai dizer que existem os sinais de sono, os primeiros sinais de sono ali, que são os sinais leves, os intermediários e os sinais mais graves de sono, assim, né? Os leves é ali quando o bebê, ele começa a bocejar, ficar vermelhinho o supercílio, né? E aí tu já vê que ele começa assim, mexer na orelhinha. Depois vem o intermediário. O intermediário, o bebê já começa a ficar um pouco, aquele olhar perdido, sabe? Começa a puxar o cabelo, tá? Então, boceja mais, já vai ficando um pouquinho irritadinho. Aí tem os sinais de sono, que já passou do leve ali, né? Que são os sinais já mais tardios. Que essa criança já começa a ficar irritada, chora, que a gente fala assim, ai, tá com sono, né? Meu marido brinca, ele diz assim, o dos outros é sono, o dos outros é mal educado, o nosso é sono, né? Começa a ficar já irritado, chorando, começa a cair, né? As minhas caíam, assim, sabe? Bater a cabeça, começa, puxa o cabelo, já começa a ficar meio irritado e chora. Passou dali, a gente já fala que é o efeito vulcão, que é quando o bebê tá muito cansado. O que acontece, mano? Quando o bebê começa a sentir sono, tá? Aumenta a pressão homeostática, começa a diminuir a oxigenação no cérebro, por isso que é o bocejo. O bocejo é o nosso corpo tentando puxar ar, porque tá diminuindo o oxigênio do nosso cérebro, pra gente relaxar. E essa pressão homeostática aumenta. O bebê, ele não sabe o que tá acontecendo, mas ele quer liberar essa pressão, por isso que ele puxa o cabelo, mexe na orelha, né? Chega um ponto que ele não sabe querer só dormir. E essa pressão vai aumentando, vai vindo essa irritação, ele tá cansado, ele tá exausto. E aí é o efeito vulcão, que a gente diz que é o choro, aquele choro que não cessa. Aquela explosão, né? E nada calma aquele bebê. E aí é que a gente chama de efeito vulcão. O problema é que esses sinais de sono, do leve, intermediário e tardio, é coisa de 15 minutos para pular de uma etapa para outra. Se você perdeu o time rapidinho. Perdeu o time rapidinho, entende? Por isso que existem as janelas de sono, que a gente diz que é o tempo que o bebê fica acordado de uma soneca até a outra. E isso a gente tem mais ou menos por idade, o que se espera de cada idade. Mas a gente tem que prestar mais atenção nos sinais de sono, porque nem todo bebê é igual, eles não leem tabela. Então, existe um geral, assim, um bebê de tal idade vai ficar 2 horas acordado, mais ou menos. Mas a gente tem que prestar atenção nos sinais de sono, né? E quando a gente perde isso, daí esse bebê, aí vai ser muito mais difícil fazer ele dormir. Às vezes eu posto ali no Instagram que eu faço a Lavínia dormir em 2 minutos. Daí o pessoal vem, nossa, em 2 minutos. Eu falei, mas esses dias eu demorei 1 hora. O dia que eu levei 2 minutos é porque eu peguei certinho o time dela ali do sono. Eu sabia que era naquele momento, então a hora que eu peguei aqui, dormiu. O dia que eu levei 1 hora é porque eu sabia que não era hora dela dormir ainda, mas eu queria que ela dormisse naquele horário. Então eu fui pro quarto com ela. Não adiantou nada, né? Ela ficou 1 hora, mas eu sabia, eu não sei por que eu inventei de que eu queria que ela dormisse. Ana, mas às vezes isso não adianta. Às vezes você vai fazer só um estresse pra você, pai e mãe. Quer fazer o bebê dormir na hora que ele não quer dormir, não vai dormir. Você não dorme na hora que você não quer dormir. Sim. Pra mim é um erro gigantesco. Já fiz isso várias vezes e olha, não leva muito a coisa, não. Sim, por isso que eu digo, eu sempre falo pros pais, observem muito o bebê de vocês. Conheçam esse bebê, entendam os sinais de sono. Porque bebê não vê calendário, não vê relógio, não vê tabela. Então, assim, tem mães que dizem assim, porque eu quero fazer ele dormir 7 horas da noite. A rotina que a gente diz não é horário fixo. A rotina é uma sequência de atividades que tu faz ao longo do dia para dar previsibilidade pro bebê ele se sentir seguro. Não é a mãe e o pai que escolhem, né? Não, então assim, não é horário fixo, né? É sequência de atividades.
Claro, a gente consegue prever mais ou menos, se eu quero que meu bebê durma 7 horas da noite, eu sei que eu tenho que acordar ele 7 da manhã. Né? Quanto mais cedo eu acordo ele de manhã, mais cedo entra o sono noturno, independente das sonecas ao longo do dia. Então eu consigo fazer alguns ajustes na rotina dele para que ele durma mais cedo. Entre 6 e 8, por exemplo. Agora, eu querer que ele durma exatamente todos os dias, naquele horário, é só um estresse. Ana, não dá tempo para mais nada. Eu falei para você que 1 hora seria pouco. Sim. Meia hora sumiu, 1 hora também não deu. Você vai ter que voltar aqui mais vezes, porque esse papo é maravilhoso. Bom, eu vivendo isso para mim é mais maravilhoso ainda a gente poder conversar. Sempre que eu converso com você, você me ajuda, tá? Você nem sabe, então, mas você já me aproveita ajuda. para fazer a consulta, Não, você me ajuda, você me ajuda. Não é nem uma consulta, mas você sempre me ajuda já com uma opinião. Tenho certeza que você ajuda também muitos pais e mães. Obrigado pelo carinho. Qual é o Instagram? É Ana Carolina Sono do Bebê. Ana Carolina Sono do Bebê. Isso. Fácil, né? Entra lá. Fácil. Tá, papai e mamãe, não se desesperem, né? Tudo tem solução, Tudo né? tem solução. Só ter paciência e persistência. Nossa, mas são 2 palavras difíceis, né? Difíceis. Quando você tem filho, você tem que ter, né? Ana, obrigado pelo carinho, obrigado a você que está comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos humanos.